Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí do canal Super Humano 360. Hoje é um momento muito especial para o nosso canal, que é o nosso primeiro podcast aqui depois da reforma do nosso estúdio. E para isso nós fizemos um convite para duas amigas, parceiras de trabalho, a Larissa Causco e a Fernanda Lima, que estão aqui com a gente fazer o nosso primeiro podcast, né, de vários, que a gente espera que a gente vai poder trocar muito conhecimento, compartilhar muita coisa. Então, assim, seja muito bem-vindo, Larissa, Fernanda, é um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E vamos abordar diversos temas, né, desde coisas um pouco mais pessoais, sem invadir o processo de fiquem tranquilos, até questões de desenvolvimento e tudo mais. Então, boa noite a todos e dá as boas-vindas aqui para a Larissa e para a Fernanda. Gente, obrigada aí, valeu, Otávio. Pessoal que está em casa aí, né? Valeu, obrigadão pelo convite. Agradecemos a todas as pessoas que estão assistindo aí, né? E com certeza eu acho muito interessante esse bate-papo, né? Que a gente tem, essa troca de ideias, de informações, porque a gente consegue falar um pouco das experiências que a gente passou, né? Que a gente passa e poder, acho que aprender com cada um, né? Todo mundo consegue aprender com cada um aí mais informações. Então, eu já agradeço aí, brigadão mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de casa. Otávio, queria agradecer o convite, né, mais uma vez. Larissa também. A gente sempre aí aprontando, né? Aprontando aqui no nada, canal, né? Juntas. Né? Não, mas tranquilo, é só para descontrair mesmo. E muito legal ter a oportunidade de falar aí as coisas, às vezes assim, né? Não pessoais, mas que vão com certeza entrar em ressonância com as pessoas que estão em casa também, porque acho que são experiências que muitos já passaram, às vezes não perceberam, e a gente, em algum ponto da vida, a gente percebeu isso, né, e por isso hoje a gente está aqui. Então é legal a gente poder propagar isso aí, para todo mundo saber que, né, ninguém está sozinho, todo mundo tem aí um grupo, tem uma frequência, tem alguém aí que pensa igual, ou que já passou por uma situação parecida, então é bem importante mesmo. Queria agradecer o convite, a oportunidade, e parabéns pelo estúdio, ficou show de bola. Tá 10, né? Aqui a gente trabalhou com duas coisas para fazer o estúdio e propagar os tratamentos dos Schnaps. Muito bem. Então hoje essa live é homenagem aos Schnaps. Trabalhei com a equipe de produção do Brás, esperamos que para colaborar. Muito bom. Então, gente, um dos objetivos da gente falar também nessa questão de abordar vários assuntos encaminhados de cada um é justamente o que a Fernanda falou. As pessoas, todo mundo tem a sensação que o peso da sua vida é maior que o dos outros, que as dificuldades que está passando são maiores que as dos outros. Todo mundo se desenvolve menos eu, todo mundo consegue pesquisar menos eu, todo mundo tem um emocional equilibrado menos eu, se você olhar o Facebook de todo mundo, parece que todo mundo tem uma vida perfeita, menos eu. Então, assim, muita gente pensa isso. E, na verdade, as dificuldades são as mesmas, não as mesmas, mas todos vêm com o seu pacote de dificuldades e o seu pacote de habilidades, que pode se estender, né, se a gente treina, ou continuar parado. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês duas, vou direcionar para a Larissa primeiro, o que levou você para a Dáquila, né, para um caminho de curso de Dáquila? Você já nasceu criança com essa ideia? Como que isso surgiu? Então, em casa, a gente sempre teve muito essa experiência de buscar outras coisas, né? Então, foi um aprendizado que eu tive sempre com meus pais, né? Inclusive, eles já buscavam muitas coisas já antes da gente chegar até Dáquila. Meu pai e minha mãe, eles sempre buscaram essas outras coisas alternativas e buscaram outras informações, né? Então, a gente já cresceu, eu e minha irmã, com isso, né? Com essa questão, assim, de não se acomodar, de buscar, de ser alguma coisa diferente, né? Na realidade. Então, e meu pai, inclusive, que conheceu o Dáquila na época o Curandir fazia os fenômenos na TV, né? Então, acho que chamou a atenção de muitas pessoas naquela época, né? Então, ele buscou isso, e aí ele nos apresentou, né? E eu sempre tinha essa questão de buscar mesmo, de
fazer outras coisas, de não se acomodar realmente na vida, de procurar ser independente, né? Então a gente sempre cresceu muito assim, com essa visão. Eles sempre nos ensinaram muito isso, né? E aí quando a gente... lembro que a primeira vez que eu fui, né, em Dáquila, inclusive num seminário lá no Sul, né? Eu sou gaúcha. E aí lá em Porto Alegre a gente foi num seminário que teve lá. Vale lembrar, né, gente? Muitos anos atrás, em Dáquila, a gente tinha seminários, né? Muitos seminários. Só um minutinho, pode continuar a responder. Eu vou resolver um problema técnico. Tá bom. A gente tinha muitos seminários, né? Antes das atividades de campo. Então, esses seminários eram em todos os estados, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Espírito Santo. Então, em todos os estados onde ele passava e fazia esses seminários nos locais, né? Então, foi uma das primeiros encontros que eu fui na época, né, nesse seminário. E quando eu cheguei lá e eu ouvi tudo aquilo, então, assim, foi realmente, assim, bem diferente, né? Bem diferente. E eu gostei muito de tudo aquilo que eu vi, né? Que são pessoas diferentes, que buscam coisas diferentes e que não simplesmente estão vivendo a vida normal, como a gente aprende, as coisas todas que a gente tem de informação lá fora. Então, por esse diferencial, isso me chamou muita atenção, né, na época, e eu sempre gostei muito desses assuntos. Então, dessa parte ufológica, que na realidade, na época, se falava muito dessa parte ufológica, né? Hoje em dia, a gente tem um foco dentro de Dáquila de vários assuntos, né? Então, nós somos uma associação onde pesquisamos vários assuntos, não só a ufologia, né? Como antigamente a mídia, né? A gente era taxado muito como a parte da ufologia antigamente, né? Então, hoje, a gente tem várias áreas de pesquisa e isso agrega muito ao conhecimento, né? Ao que a gente pode pesquisar, ao conhecimento de todas as pessoas que fazem parte dessa associação. Então, isso que me chamou muito a atenção na época, e a gente já teve sempre esse aprendizado, assim, em casa mesmo, de buscar outras coisas, né? Então, isso que me chamou muita atenção na época, e desde então que eu participei desse primeiro seminário, eu não parei mais de participar, fui participando de todas as outras atividades, né? E como a gente sempre fala, Dáquila é uma mega experiência, porque a gente aprende muita coisa da parte teórica, mas o que faz muita diferença no na nossa linha, né? De tudo que a gente faz as experiências, na realidade, né? O que a gente experiencia, o que a gente vive, né? Lá dentro, o que cada um vive, na realidade, né? O que cada um experiencia lá dentro, né? A minha experiência é uma, a da Nanda é outra, né? O que chamou mais atenção para ela. E muitas coisas que registrou na mente dela não são as mesmas que registrou na minha, e que isso faz toda a diferença, né? Então, as vivências que o Otávio teve, então cada um tem uma vivência diferente, isso chama muita atenção. E faz com que seja bom esses momentos aqui da gente trocar essas ideias, porque a gente consegue passar essas experiências, né, do que a gente viveu e que vai despertar também isso nas outras pessoas, né, que vai chamar a atenção das outras pessoas. Então, isso me chama muita atenção e eu gosto muito dessa parte, né. Então, isso na época foi bem interessante, assim, o estudo que a gente teve em casa, as informações que a gente teve em casa e o que a gente encontrou dentro de Dáquila também. Olha só. Perfeito o resumo. Quero primeiro citar uma coisa para o pessoal. Pessoal, parece que meu microfone começou com um problema. Ele estava meio robótico, né? E eu vi que estava com efeito de microfone voz de monstro. Estava ali, não sei como que foi configurado isso, né? Deve ter sido o Schnaps que andou por ali. Já, a Fran já está brigando porque eu agredi o cachorro. Então, verifica só, por favor, se o meu microfone já está ok para a gente poder dar continuidade. O pessoal tá falando que agora ficou agora ficou ótimo, né? Perfeito, obrigado. Era um efeito que estava lá, gente. Um efeito só no meu microfone de voz de monstro. Ainda bem que era no microfone do Otávio, né, gente? Então, eu queria fazer a mesma pergunta para a Fernanda, para que ela pudesse falar o que levou a Fernanda para Dáquila. Bom, a minha trajetória inicial aí em Dáquila foi bem interessante. O Otávio lembra dessa trajetória, porque, para quem não sabe, né, Otávio, nós nos formamos juntos em engenharia. E, na época, eu já estava buscando muitas coisas, mas sempre o que me chamou muito a atenção, e ao longo da minha vida, eu fazia várias experiências comigo mesmo sobre isso, sempre foi a mente, o que a mente é capaz, o que nós conseguimos concretizar, produzir, essa capacidade extraordinária que a gente tem. E justo na época, exatamente, né, quando a gente estava nas vésperas aí desse seminário,
Urandir iria para BH fazer o seminário, até interessante porque no vídeo passou aqui uma imagem também das mãos, né, florescendo, né, eu lembrei, né, que ele fazia o seminário no dia seguinte tinha essa parte aí dessa... A coletiva, exatamente, energização individual, que ele ficava, né, com as mãos fluorescentes e ele passava, né, ele ia passando e deixando essa luz na nossa mão, e essa luz, ela circulava na nossa mão, era bem interessante isso aí. Então, o que me chamou a atenção, né, a princípio, foi isso aí, o poder da mente, o que a mente é capaz. E eu brinco até hoje, eu falo, né, eu entrei para fazer um curso, gente, de 3 meses, já tem anos. 26 ou 27. Tem anos que eu estou aqui dentro, né? Então, a princípio, foi isso, me impactou bastante, as informações me impactaram. Realmente, assim, ufologia nunca foi uma coisa que me chamou tanto a atenção, acho que cada um entrou aqui por um motivo diferente, eu não sei, para mim, essa parte dos seres, dos extradimensionais, ela era tão... Eu não sei explicar, para mim era uma coisa que não tinha muita discussão, já fazia parte da minha vida e ao mesmo tempo eu não tinha aquela coisa assim, é uma coisa tão distante, é uma coisa que é tão próxima que eu não tinha tanto essa coisa afoita, né? Tanto que quando o pessoal começou realmente a ter os contatos, as conversações, a gente estava na França, na época, né? Eu estava na França e eu comecei a escutar os relatos e assim, demorou um tempo para eu chegar e falar assim, não, eu queria ter uma experiência dessas também. Para mim não era assim a coisa primordial. Mas sempre essa parte da tecnologia mental, isso para mim sempre foi, assim, muito presente, porque era uma coisa que eu fazia as experiências e eu vi isso acontecer, então eu queria aprimorar. Então isso aí realmente foi o que me trouxe para a Dáquila. Olha só. Nessa questão, uma coisa que é interessante é que todo mundo é diferente, todo mundo tem um percurso um pouco diferente, né? E todo mundo se acha diferente de todos os outros, mas como todo mundo é diferente, todo mundo acaba tá na mesma família, que é a família dos diferentes, né? E cada um aborda de uma maneira. Uns vão mais para o desenvolvimento mental, outros vão mais para a parte da pesquisa arqueológica, histórica, né? Cada um de uma maneira. E que tipo de dificuldades, vou começar pela Fernanda agora, que você acha que você encontrou nesse caminho, para seguir esse caminho? Foram dificuldades dentro de uma estrutura, foram dificuldades suas, pessoais, ou como que você enxerga isso? Eu acho que tem um pouco de cada coisa, porque quando você realmente resolve traçar, você traça um objetivo e você vai seguir aquilo ali, você enfrenta as suas dificuldades, né, coisas interiores, você tem que enfrentar, né, você mesmo, os seus medos, tudo que vai acontecendo, e lógico que a sociedade como um todo, né? A gente até está vendo hoje em dia esse movimento todo da ufologia, o pessoal aparecendo na televisão e falando há quantos anos a gente fala sobre isso, e o povo simplesmente acha que a gente é louco, né? Faz um monte de chacota, acha que é um absurdo, que não é nada disso. Então, existem as coisas de vários lados, né? Acaba que o ciclo aí de amizades, ele vai mudando, porque você vai se interessando por outras coisas, não tem mais como você ficar ali do mesmo jeito, né? Como se você fosse andando, né, traçando uma estrada, algumas pessoas vão se juntando a você nessa estrada e as outras vão ficando para trás, né? Tem gente que está simplesmente, sei lá, dá a impressão que algumas pessoas ficaram estagnadas no tempo e que você continuou, né? Então, assim, eu ainda bem não tive problema nenhum com a minha família sempre foi, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, assim, totalmente, eles sempre tiveram uma mente muito aberta, né, e apoiaram, assim, sabiam, né, o que eu estava fazendo, onde eu estava, as coisas todas, e tinha total apoio da família. Agora, muita coisa assim, fora de casa foi realmente problemático. E depois você vai se deparando com seus limites. É aquela coisa de cada dia você descobrir uma coisa nova e você enfrentar aquilo ali, né? Porque medo todo mundo tem. Uma hora você olha assim e fala, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Tive uma mudança geral na vida, inclusive profissional, porque chega uma hora que a vida profissional que você traçou aqui dentro, eu fiz faculdade, eu formei, todo mundo esperava, obviamente, que eu ia seguir a carreira aí de engenheira, fazer alguma coisa desse tipo. Eu acabei que eu não conseguia mais, chegou um momento que eu não conseguia mais conjugar a minha carreira profissional com as coisas que eu queria fazer aqui dentro, né? Então, até por isso que hoje em dia aqui dentro do ecossistema a gente tem um sistema financeiro diferenciado, porque senão a gente não conseguiria fazer as coisas que a gente faz, as pesquisas, os estudos e continuar trabalhando, né? Batendo ponto, fazendo tudo que a gente tem que fazer. Então, uma das grandes dificuldades, né, e é por isso até, né, já falando um pouco aqui,
a gente tem esse sistema diferenciado para que as pessoas também sigam junto com a gente, independentes, e consigam agregar aqui dentro. Eu me lembrei aqui. Ai, meu Deus, eu me lembrei aqui de quando a gente se formou em engenharia e que teve numa empresa que a gente trabalhou, numa multinacional. Eu não acredito que você lembrou da gente batendo ponto. Não lembrei disso, então não bater no ponto, mas tem a ver com isso. Primeiro teve um seminário da empresa, e aí logo eu ainda não tinha entrado nessa empresa, e você me falou assim, nossa, eu fui no seminário, e um diretor lá de outro país, ele falou, eu não vejo muitos brasileiros ainda na direção dessa empresa. Eu espero que da próxima vez que eu vier, terão muitos brasileiros aqui nessa primeira fila. E aí você falou comigo assim, aí eu me senti toda orgulhosa e já me imaginei lá na frente. E foi o seu primeiro momento na empresa passando a informação para mim. Aí eu fui trabalhar nessa mesma empresa, e aí pouco tempo depois a informação já foi assim, vamos embora daqui, a gente está numa prisão, a gente está numa prisão, vamos embora. Aí, né, os rebeldes, assim, e de repente a gente pediu demissão no mesmo dia, inclusive, né, para a gente poder seguir esse caminho que a gente acabou seguindo, que era querer se libertar do sistema. Naquela época a gente já falava isso, né? Vamos nos libertar do sistema, Sim. Vamos abrir um negócio que é nosso, porque assim ninguém vai poder prender a gente. E então foi isso que me veio à mente, por isso que eu estava rindo quando você estava falando que a gente muda o lado profissional, né? Agora eu queria perguntar para a Larissa a mesma coisa, que tipo de dificuldade, curiosidade que você acha que você passou no seu caminho, nesse caminho aí em direção à evolução, né, a gente pode dizer, né? Um caminho evolutivo. Assim. Então, eu estava ouvindo vocês falar aqui do emprego, e é o seguinte, os diferentes são assim, né? São inquietos, né? A gente é inquieto, a gente quer coisa diferente, a gente quer conhecer coisas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, né? Então, as pessoas que são diferentes não conseguem ficar muito tempo em uma empresa só, ou como o sistema coloca lá fora, né? A gente preso, né? Com horário. Geralmente são pessoas que querem ter o seu próprio negócio, que querem ter os teus horários, né? Então, realmente, isso... São os diferentes, gente. É assim, né? A gente gosta de ter essa liberdade, na realidade, né? Isso que a Nanda falou é muito interessante, porque chegou em um momento... eu entrei mais nova em Dáquila, mas assim, chegou em um momento em que eu tinha que escolher, né? A minha parte profissional, né? Depois que eu terminei os estudos, assim, e aí, o que eu vou fazer, né? Vou para a parte profissional, fazer o que eu estudei, que eu me dediquei durante os últimos anos, ou eu vou trocar tudo e vou continuar pesquisando e fazendo as coisas que eu preciso fazer, né? Que eu aprendi durante os últimos anos. Então, assim, chegou esse momento e parece que o sistema lá fora joga tanta coisa para cima da gente, fazendo com que a gente escolha aquilo que está lá fora, que um monte de coisa nessa época eu lembro que se abriu, né? Foi bem a época, assim, eu já estava há alguns anos em Dáquila, mas foi uma época em que eu precisava ter determinadas escolhas, né, do que eu ia fazer. Então foi exatamente nessa época que eu tive muitas coisas, né, de lado profissional que apareceram nesse momento. E aí, só que, né, eu demorei um tempo até conseguir me sentar no que eu realmente ia seguir, e foi nesse momento que eu segui, né? Falei, não, eu vou fazer o que eu tô aprendendo agora nos últimos anos e que eu vejo que realmente e que faz sentido para mim, né? Então, realmente, essa parte da dificuldade que a gente tem, essa foi uma das dificuldades, né? Na época também que eu tive. E eu também acho outra coisa, gente. Uma das dificuldades, assim, muitas vezes, a maior dificuldade quem coloca somos nós mesmos, né? No nosso caminho. Então, a gente tem várias escolhas, só que a gente mesmo fica com aquele pensamento. Algumas pessoas ficam com aquele pensamento, né? Ou se podar de algumas coisas, ou achar, nossa, não tenho capacidade, não posso fazer isso, ou eu preciso fazer outra coisa. Então, assim, uma das maiores dificuldades que a gente tem é com nós mesmos, né? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com isso tudo. As coisas aparecem, que nem a Nanda falou, no nosso caminho. Nós temos várias oportunidades, mas, assim, muitas vezes a insegurança, o medo, nos faz... quem sabe tomar um outro caminho. Então, é muito importante a gente estar realmente equilibrado emocionalmente, estar o máximo possível, né? Isso a gente vai, no decorrer, acho que da live falar, né, Otávio? Mas, assim, o que o sistema nos provoca e aquilo que a gente precisa estar muito equilibrado naquele momento, porque isso vai ajudar com que a nossa intuição, né, as nossas habilidades nos ajudem nesse momento das escolhas, né? Para a gente não se sabotar na realidade.
Então, isso é realmente muito importante, a gente prestar atenção nesse tipo de coisa, para que a gente não crie essa dificuldade para a gente mesmo, né? E que a gente tenha tranquilidade para no momento a gente chegar e dizer assim, ó, pensar, raciocinar bem durante as escolhas que a gente tem e realmente ter essa intuição, ver aquilo que mexe com você, né? Aquilo que move, aquilo que... Qual é a chama que te acende, né? O que te faz você mudar, o que faz você buscar e ser diferente. Então, a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, né? Nessas intuições que a gente tem, para que a gente consiga ter um trajeto, né? Fazer o nosso caminho como a gente precisa realmente fazer. Eu acho interessante, pelo menos na minha parte pessoal, teve um momento que eu acho que acontece com muitos de nós, que é você precisa quebrar os rótulos. Precisa quebrar os rótulos. Então, eu fiquei um tempo falando assim, eu sou engenheiro mecatrônico. Então, teve um momento que eu tive que quebrar para falar, eu posso ser outra coisa além de engenheiro. Mas parecia até então que eu tinha que trocar o rótulo de engenheiro por um outro rótulo. E a gente não precisa trocar um rótulo por outro. Porque se a gente olhar na essência, se nós somos uma chama para emanar alguma luz, que todos somos, né? Não estou falando apenas de nós, mas assim, essa luz ela vai em todas as direções. Essa luz ela possui todas as frequências. Então, ela não pode ser definida só numa faixa de frequências. E o mundo, o sistema, ele nos pede definição em faixas de frequências para que você fique preso naquela faixa. Então, na parte profissional, você vai dizer assim, eu sou um engenheiro. Então, se amanhã não tem emprego de engenharia, parece que a sua vida acabou. Enquanto, na verdade, você é o que você quiser. E os nossos parceiros sempre falaram com a gente que para a gente desenvolver a frequência multivibracional. Nós temos multifrequenciais. E o que é isso? É a gente se ajustar no que é necessário. Que é o que a pessoa fala, vocês vivem correndo para lá e para cá. Então tem pesquisa de arqueologia, vai o grupo para lá. Mas a pesquisa agora é de astrofísica, vai o grupo para pesquisar. Não, agora tem que pesquisar metais, não sei onde, vai pesquisar também. Não, agora é tecnologia mental e treinamento, também vai. Não, o negócio agora vai ser limpar o estúdio ali, construir não sei o quê. A gente está lá também. Então, não existe eu sou só isso e faço só isso, né? Porque no processo transmutativo, a gente precisa trabalhar todas as frequências. Então, a gente tem que ser tudo. Então, acho importante ressaltar isso, que dentro do que vocês falaram, existiu uma quebra de rótulos. Né? Porque hoje, né, eu vou falar com TLDC, por exemplo, tem vocês lá. Aí vou para atividade de treinamento, estão vocês lá também. Né? Não aguenta mais ver a gente. Não aguenta mais ver a gente em qualquer lugar. Então, assim, por quê? Porque é uma frequência multifrequencial, multivibracional, não se limita a uma coisa só. Então, acho importante o pessoal que está assistindo olhar para isso. Não dizer eu sou apenas isso, porque isso, inclusive, tira oportunidades da gente na vida. Uma vez eu precisava de levantar um dinheiro de um dia para o outro, eu pensei, nossa, mas eu era terapeuta. Falei, sou terapeuta. Falei, nem se eu atendesse 100 pessoas amanhã, eu conseguiria levantar esse dinheiro. Eu não consigo, num dia de 24 horas, atender tanta gente. Na minha cabeça, logo, a projeção foi, é impossível eu conseguir atingir esse objetivo. O que me fez mudar foi o momento que eu pensei assim, mas quem disse que eu sou terapeuta? Eu sou o que eu quiser. Eu posso pegar alguma coisa minha aqui e vender, eu posso girar outra coisa, eu posso fabricar uma coisa, eu posso vender não sei o que na rua, eu posso fazer uma coisa de manhã, uma outra tarde, outra à noite. E foi o que me permitiu conseguir girar o dinheiro que eu precisava de um dia para o outro. Foram uns 2 dias, na verdade. Mas se eu não tivesse tido essa quebra, eu não teria conseguido ter a mudança. Se eu tivesse continuado falando, eu sou isso, significa que só existe uma porta que eu posso passar. E quando você é tudo e ao mesmo tempo é nada, existem várias possibilidades que a gente tem para resolver as coisas. E foi numa dificuldade, entre aspas, né? Que você precisava de algo. Sim. Foi quando isso te fez quebrar, né? Essa... Então, isso é interessante. Às vezes, na maior dificuldade, a gente acha, nossa, gente, mas que dificuldade, tá muito ruim ou negativo. Gente, vamos pegar as dificuldades e ver o que aquilo vai me fazer de positivo, né? Na realidade, a gente tem que fazer isso, né? Durante todo o tempo, a gente tem que ficar, na realidade, tentando se equilibrar. Uma dificuldade chegou, e aí, o que a gente pode fazer para resolver essa dificuldade aqui, né? E para transformar ela em algo positivo ainda, né? Então... Teve um momento que eu fiz um treinamento, acho que eu até citei isso na outra live nossa, mas um dos primeiros treinamentos que eu fiz, que você era responsável pelo treinamento, na hora que eu cheguei, você falou assim, olha, vai nos ser pedido várias coisas. A única coisa que eu gostaria é que não chega me falando não tem jeito. Quando for algo for pedido, se foi pedido é porque tem jeito. Então a gente precisa trabalhar a cabeça para achar um caminho. Você pode até dizer, não achei esse caminho aqui, mas a gente vai trabalhar para achar outro. Então, aquilo na minha cabeça
me fez pensar assim, gente, isso é uma diferença gigantesca no dia a dia da pessoa. Porque se você tem um hábito de olhar para tudo e falar que não tem jeito, a sua vida para de fluir. Se você tem um hábito de olhar para tudo, se não fluiu de um jeito, parece que você vai decretar que não deu certo, você decreta para o universo que algo não deu certo. Sendo que a gente pode simplesmente falar assim, ok, por aqui não foi, mas existe outro caminho. Só de você pensar, existe outro caminho, vou correr atrás, você vai achar outro caminho. Né? Então, assim, essas eu considero que são as maiores dificuldades. Né? Porque quando o emocional fica ruim, a gente desanima e fala que não tem jeito. Ah, não tem jeito. Quantas oportunidades, às vezes, é que você acaba perdendo, né? Sim. De outros caminhos que você pode seguir e que você pode encontrar alguma coisa que vai te abrir outras portas, né? Então, sempre tem jeito. Né? Sempre tem jeito. Pode não ter sido aquele que você tentou ali. E, às vezes, é até aquele que você não tentou o suficiente. Né? Mas sempre tem um jeito. Né? Existem inúmeras possibilidades aí para cada um criar, manifestar aí no seu universo, né? Eu considero essas experiências aí, essa fase toda, todo mundo que teve essa mudança, que deu esse passo, né, de realmente quebrar essa linha, porque a gente foi educado de uma certa forma assim, né, você vai fazer isso aí, você vai estudar, você vai formar, então você vai ter o seu emprego, depois você vai aposentar, então é uma linha, é uma programação, isso aí. Então, de alguma forma, a gente quebrou essa programação. E realmente dá uma insegurança, dá o medo. Mas quando você tem a certeza que aí entra essa parte emocional e entra uma parte de fortaleza mental também, né? Você ter a certeza de que qualquer coisa que você fizer, né? Você tem que colocar na sua cabeça o seguinte, que você é o Midas, né, da sua vida. É o toque de Midas. Qualquer coisa onde você colocar a mão vai dar certo. É verdade. Então, assim, não interessa se você... E não ter medo das coisas, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande, e aí eu falo agora de Brasil. No Brasil, principalmente, a gente tem uma constituição da sociedade que é o seguinte, se você não é engenheiro, se você não é advogado, se você não é médico, aí você eles vão rebaixando a gente, né? Aí você não é muita coisa, né? Eles já começam por essa escala aí. Eu lembro que quando eu estava na França, eu fiz o curso de cinema lá, eu estava na fila para fazer inscrição, um francês olhou para mim e falou assim, tá, aí começou a conversar comigo, perguntando de onde eu vim, o que eu tinha feito e tal. Aí eu falei com ele, eu sou engenheiro. Aí ele olhou para minha cara assim, mas você é engenheira? O que você está fazendo aqui? Tipo assim, você vai se rebaixar ao curso de cinema. Ele achou um absurdo eu estar ali fazendo inscrição para fazer um curso de cinema. Então, assim, quando a gente quebra isso, hoje eu vejo a importância de tudo que eu fiz, de ter feito uma área completamente diferente da área que eu já tinha feito, justamente para essa questão de uma frequência diferenciada, uma vibração diferenciada, um conhecimento muito mais amplo do que aquilo que eu já tinha. Se eu tivesse ficado só pensando, não, mas aí eu tenho que ter emprego, eu vou ter que ter dinheiro, eu vou ter que não sei o quê, né? Então foi uma coisa muito assim também de acreditar, não interessa, qualquer coisa que eu fizer, eu vou conseguir me virar e vou conseguir sobreviver. E aí eu vou, né, galgando esse caminho aí para fazer as coisas. Tem gente que foi, né, que resolveu dar esses passos aí, tem gente muito mais nova, né, do que eu, por exemplo, na época que eu fui, que não quis fazer isso. Larissa, ela largou já essa vida aí de faculdade, né, bem mais nova já, foi mais esperta, já teve esse rebolation aí antes. Então, assim, tem gente muito mais nova hoje que olha e fala assim, não, eu não posso fazer mais nada, eu vou fazer isso aqui. E as coisas não são assim, né, a gente tem vários caminhos realmente que a gente pode seguir. Mas é isso mesmo. Essa quebra, antes de muita gente pensa só no fenômeno, né? Que eu quero ver ter. Eu quero vivenciar isso e isso vai mudar a minha vida. Né? Mas, gente, é algo que vai te atrapalhar, vai ter um impacto, é claro que vai, né? Porque não podemos dizer que não faz diferença nenhuma, tudo que você vivencia vai ter um impacto. Mas se você não tem uma firmeza, tal da fortaleza mental, né, que hoje é tão falada, e que inclusive já vou aproveitar e postar o gancho para essa questão de fortaleza mental, porque aconteceu aí de muita gente entrar em pânico por causa de... Existe um medo que as pessoas têm, parece, de pegar o trem errado, né? Tipo, vou pegar um caminho errado, e se eu tiver no grupo errado, né? E se esse pessoal for do mal, né? Então, assim, tem um questionamento que sempre fizeram de uma certa maneira. Em todos os lugares existe esse questionamento, né? Mas cada um vai fazer o questionamento, às vezes, no seu processo. Então, a insegurança que a pessoa tem, a falta de fortaleza mental, essa insegurança é um processo da pessoa.
E se ela estiver vibrando esse processo de insegurança total, ela pode estar em qualquer lugar que ela vai projetar essa insegurança ao redor dela e ela vai fazer as coisas não se definirem de uma maneira construtiva para ela, né? Então eu vejo, observem pessoas inseguras num relacionamento. Gente, sempre vai fazer o relacionamento oscilar. Ela pode estar casado com uma pessoa que é a melhor pessoa do mundo, pode estar casado com uma pessoa que é a maior cafajeste do mundo, mas não importa com quem ela está, se o nível de insegurança dela é altíssimo, de toda forma aquilo vai oscilar, né? Então, assim, quando a gente fala das dificuldades do caminho, uma coisa que eu acredito que teve, pelo menos aqui, no que eu observei ao longo dos nossos anos de trabalho, sempre teve uma certeza do caminho que você segue. E essa certeza do caminho a ser seguido não necessariamente é só a instituição em que você está. É uma certeza interna do caminho que você quer seguir. Você está numa instituição porque ela está em conformidade com aquilo que você acredita. Porque se não estivesse, você estaria em outro caminho, né? Então, os seus princípios, os nossos princípios, existe uma fundamentação de princípios que nós temos. E nesses princípios, a gente olha para algo que se adequa a esses princípios. Se a gente olhasse e falasse assim, nossa, não tem nada a ver, é todo o oposto do que eu acredito, a gente não estaria ali, né? Então, nesse momento que tem tanta gente com dúvidas, inseguranças, essas inseguranças que as pessoas passam no caminho, dúvidas se a pessoa sabe se é sobre o caminho certo, se não é, eu queria que a gente debatesse um pouco a respeito, livremente, assim, dessa temática, para uma reflexão geral sobre isso, porque eu acho que é uma coisa importante. Bom, sobre o caminho aí, né, que cada um às vezes fica na dúvida de seguir ou não. Como o Otávio falou, na realidade, gente, a gente tem que seguir aquilo que eu falei antes, né? Aquilo que te movimenta. O que faz sentido para você? O que te movimenta? O que te traz uma vontade de fazer aquilo, de pesquisar, de buscar, de ir atrás, né? Então, as pessoas têm que parar para pensar em relação a isso. Não adianta eu fazer uma coisa que eu estou fazendo obrigada àquilo, né? Não adianta eu fazer alguma coisa que, na realidade, não faz sentido para mim, mas eu vou fazer. Se não faz sentido para você, você não se encaixa ali. Então, é interessante você buscar um lugar que você se encaixa, né? Então, por muitos momentos na nossa vida, a gente vai passando por vários lugares, né? Buscando sempre aprender coisas novas. Então, assim, a gente vai em algum lugar, a gente vê que aquele curso que a gente fez, aquele lugar que a gente participou durante um tempo, aquilo ali realmente a gente se encaixou naquilo, e aquilo realmente fez a gente ter todas as informações que a gente precisava naquele momento. Mas aquilo chega um momento que passou. Aquilo chegou no momento em que não me traz mais benefícios, ou que eu não consigo mais ter informações para me ter um benefício maior na minha vida. Então, ótimo, vou buscar outras coisas, vou buscar outras pessoas. E assim a gente vai mudando os nossos universos durante a nossa vida. Porque nós somos vários universos, na realidade, né? Eu tenho meu universo que é nossa família, eu tenho outro universo que nossos amigos, outro universo que é a parte profissional. Então, nós temos que estar nesse equilíbrio para poder manter esses nossos universos sempre equilibrados também, né? Várias pessoas, nós somos o elo de várias pessoas, né? Então, por isso que é importante. Chegou naquele momento, aquilo já não faz mais sentido para mim, já não me preenche mais o que eu precisava. Ótimo, vou buscar outras coisas. Então, a gente sempre tem que estar atento no que nos preenche, no que nos movimenta, no que nos move, né? No que faz sentido pra gente. Então, foi isso que, na época, também me fez chegar aqui e me fez estar aqui durante esse tanto tempo, né? Tantas coisas que a gente pesquisa, tantas pessoas que a gente conversa, tantas pessoas que a gente trabalha junto. E cada vez mais pessoas chegando e procurando por isso também, né? Então as pessoas têm que pensar muito, a gente tem que pensar muito em relação a isso, né? O que te faz diferença? Se você está em casa, sente que precisa buscar alguma coisa, sente que precisa fazer alguma coisa diferente, vá atrás daquilo que faz sentido para você, né? Busque aquilo que faz sentido para você. Então, você pode passar por vários lugares e você vai saber esse lugar que vai fazer isso fazer sentido para cada um, né? Então, isso que é importante, gente. O que nos movimenta, o que mexe com a gente, qual é a chama que acende dentro de cada um. Isso é muito importante, porque a partir disso a gente consegue desenvolver muitas coisas, né? A gente consegue ter um foco naquilo que a gente quer. E durante esses anos todos, eu sempre busquei
né, na parte da minha experiência, fazer isso. Né? Isso tudo sempre fez muito sentido para mim, né? Tudo que a gente pesquisou, as coisas todas que acontecem, e isso faz uma diferença muito grande no nosso foco, no nosso desenvolvimento. Então, essa dificuldade que muitas pessoas às vezes podem ter, né, Otávio? Ou que a pessoa pode achar assim, nada faz sentido. Né? Nós temos um sistema que nos puxa muito aqui fora. Né? Nós temos um sistema que utiliza várias artimanhas para que a gente não tenha um desenvolvimento maior, né? Para que a gente não consiga raciocinar, para que a gente tenha um dia a dia cheio de problemas ou cheio de coisas para resolver. É muito trabalho, é colégio, é estudo, é em casa. Então, isso nos prende muito, né? Mas nós temos que ter esse momento em que a gente pensa, nós temos que pensar, nós temos que nos escutar também e ver o que vai fazer diferença na nossa vida. Então, isso é essencial, né? E muitas vezes eu acho que é um caminho bem solitário, né? A gente tem uma ilusão, assim, de que às vezes a gente vou encontrar um lugar, vou encontrar um grupo, e agora aquilo ali vai, né, sei lá, preencher minha vida. A coisa não é bem assim. Eu acho que quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você caminha, quanto mais você desenvolve, essa sensação, às vezes, de estar sozinho ou do vazio mesmo, ela pode ser até maior. A gente só não pode realmente ter medo. É como a Larissa falou, né? Aquilo não te faz mais sentido para você, muda. A gente não pode ter medo da mudança. Sempre é o momento de mudar. Né? É lógico que assim, né? Não é aquela coisa, né? A pessoa ficar igual o ping-pong. Não, voltei para cá porque agora isso aqui me interessou. Isso aqui não me interessa mais, eu vou para ali. Não, aqui agora tá bom, mas ali tá vindo coisa melhor. Vou voltar para lá. Não é isso, né? A pessoa tem que saber. Tem muita gente que fica, a gente aqui dentro tem, né, pessoas que já frequentaram e ainda frequentam vários lugares. Mas, assim, tem algumas coisas que vão te impulsionar muito mais, realmente. Se você tá ali e já deu meu tempo aqui, eu aprendi, sei lá, não vou falar que eu aprendi tudo que eu pude, né, mas eu vi que daqui eu não consigo extrair mais nada. Então, você realmente precisa começar a procurar, a buscar alguma outra coisa, mas eu acho que todo mundo tem algum pilar, alguma coisa que rege, né? Alguma coisa, aquela espinha dorsal, algo que você sempre vai, aquela luz, né? Que vai sempre te guiar. E esse lugar não interessa, né? A gente, às vezes, eu vejo aqui dentro de Dáquila, por exemplo, estou usando Dáquila como exemplo, né? Isso daí, quem está em uma igreja, está na yoga, está em qualquer outro lugar, vai ter a mesma percepção. Tem pessoas que resolveram fazer yoga muito tarde, viraram e falaram assim, nossa, mas agora que eu comecei a fazer yoga, eu encontrei yoga é minha vida, né? Então, assim, isso acontece com qualquer idade, qualquer pessoa. As pessoas têm que procurar. Eu acho que essa questão, inclusive, que é o que quer dizer Dáquila, né? Que é o buscador, é o conhecedor. Não ter medo de ir atrás e fazer essa mudança, porque quanto mais estático, e aí tem a ver, né, com o que você falou lá, quando você vai ficando estático, você perde mais ainda essa conexão com tudo, com o universo, com essa energia superior e com todo mundo. E é normal isso aí. Eu vejo muitas vezes assim, aqui dentro de Dáquila, o pessoal olhar, né? Algumas pessoas chegam ainda pra gente e falam: nossa, eu vou sair daqui. Eu tive tantas experiências, eu não tenho com quem compartilhar isso, eu não tenho com quem falar. E eu queria muito ter alguém, né? A gente tem os grupos nossos, a gente tem pessoas aqui dentro, a gente sempre conversa bastante, mas às vezes é um caminho um pouco solitário mesmo, né? Eu acho que o essencial é isso aí, não ter medo da mudança. E a experiência, se você tomou uma decisão, aquilo nunca vai ser um caminho errado, porque você vai assumir aquele caminho que você está trilhando, e você vai ter a experiência, você vai extrair a experiência daquilo. Então, você pode considerar que você nunca errou. Né? Porque quando você tem consciência, você se responsabiliza, eu acho que é uma coisa que a gente aprende aqui dentro, que é muito diferente de vários lugares que a gente frequentou. Você é responsável pelo seu caminho, você é responsável pelos seus passos, pelo seu desenvolvimento. E é uma coisa pra gente muito difícil, né? Porque é muito legal a gente entregar para alguém e falar assim, ai, Deus não quis, né? Tem o tal do Deus não quis, Deus não quer, não vai ser desse jeito porque Deus não quer, ou não sei quem, ou então olhar para o outro e falar assim, o fulano me boicotou. Né, o fulano não quis que eu estivesse aqui, né, aconteceu alguma coisa, e as coisas não são assim. Eu acho que isso entra muito, o que você falou também, Otávio, desse poder mental que a gente tem, que às vezes a gente deixa isso por aí aleatório, e a gente transforma a nossa vida, às vezes, em um inferno, achando que é o outro, ou é um Deus, ou é algum fator externo, e não, é a gente mesmo. A gente está construindo esse caminho, construindo esse universo,
sem saber o que a gente está fazendo. Então, por isso, esse controle emocional, tudo que a gente aprende é justamente para focar nisso aí e a gente começar a controlar, porque são ondas que a gente vai emanando por aí, que elas têm que ser emanadas numa certa ordem para elas voltarem do jeito que a gente quer, senão elas vão voltar de um jeito que a gente não vai gostar muito. É verdade. Né? Então, assim, realmente, quanto mais consciência a gente toma desse processo, a gente consegue também estar um pouco mais desperto, estar mais tranquilo com as decisões e sempre pensar nisso aí. Não é errado, é um aprendizado. Se alguém um dia apontar o dedo para você, mas você fez não sei o quê. Eu fiz, foi uma consequência que eu gerei para mim, né? E eu assumi essa responsabilidade. E com isso veio o aprendizado, é a consequência das consequências das coisas, né? Não adianta a gente querer emanar o caos e colher a harmonia absoluta. Isso Exatamente. não tem jeito. E às vezes as pessoas, como vocês falaram, transferem demais a responsabilidade para fora. Então ela vai para um lugar e acha que a responsabilidade é do lugar de resolver a vida dela. Sim. Mas a responsabilidade é da pessoa resolver a sua própria vida em parceria com o aprendizado, com as experiências que ela vai ter em qualquer lugar. Né? Então, assim, esse vazio, eu concordo muito com o que a Fernanda falou, de que é um caminho solitário. É um caminho muito solitário. Porque de diversas maneiras. Primeiro que você nunca vai conseguir fazer o outro, nessa vontade que a gente tem, não tem com quem conversar. Ainda que você converse, o outro não vai ter um entendimento que você teve, porque ele não teve todas as vivências que você teve, porque ele não é você. Né? Então, ele vai sentir diferente, vai priorizar coisas diferentes, vai te dar uma resposta diferente. Às vezes você espera escutar uma coisa e vai te responder uma coisa que para você parece que não tem nada a ver. Então, assim, é como um relacionamento. Tem gente que busca num relacionamento, para ser feliz, espera que o outro te faça feliz. Sendo que, na verdade, a sua felicidade é uma responsabilidade sua, de como você se sente. E você pode decidir contribuir para a felicidade do outro, né? Que é outra coisa. Então, assim, esse processo é solitário. Se as pessoas acham, né, que na medida que você vai descobrindo coisas, pesquisando coisas que cada vez menos gente acessa, não tem como você se sentir cada vez mais integrado à vida de todo mundo. A sua vida vai ficar um pouco diferente. Né? É claro que vai ficar um pouco diferente. Mas um caminho solitário não significa que você precise vivenciar uma enorme solidão. Sim, exato. São coisas bem diferentes. Uhum. Então, assim, você pode saber que o seu caminho é solitário, a sua vivência é sua, suas decisões são suas, a responsabilidade é sua, mas você se sente preenchido com o caminho que você escolheu, com as pessoas que estão ao seu redor, porque se não se sente também, você pode mudar de caminho, trocar as pessoas, né? Porque ninguém é obrigado a estar onde não quer. E é uma escolha de se responsabilizar. Então, eu acho que em quase tudo que a gente olhar aqui, a gente cai de novo na fortaleza mental, exatamente, e no equilíbrio emocional e na autorresponsabilidade, né? Porque essa mania de transferir para Deus, para o diabo, né? Depende para quem você quer transferir, ou para o amigo, ou para a namorada, a responsabilidade é se isentar do caminho que você tem que construir. Né? Então a autorresponsabilidade ela é muito necessária. Não tem como a gente fugir dela. Porque você é responsável até de transferir a responsabilidade para o outro. Porque o outro não vai resolver as suas coisas. Então, eu acho isso muito importante. Então, com relação a essa questão que a gente está falando, eu queria que a gente mudasse um pouco agora o foco para a gente trazer para o lado de arqueologia. Né? Nesse sentido, né, a gente teve uma polêmica gigantesca no passado quando falou-se do nome Ratanabá. Né? Não, que polêmica, Otávio? Nenhuma. Eu não vi polêmica nenhuma. Aqui a gente tem a prova cabal de que cada um vive num universo. Cada um. Ai. Então, assim, ao trazer uma informação que rompeu com aquilo que praticamente a humanidade toda acreditava, né, com relação ao rompimento aí de informação quanto à história, o passado da humanidade, a gente teve tudo que é tipo de reação. Né? Então, assim, hoje já parece que isso deu uma evoluída, não sei a percepção de vocês, assim, com relação a isso, mas eu vejo muito mais gente procurando para saber das coisas de Ratanabá. Então, eu queria que vocês abordassem um pouco essa questão das pesquisas arqueológicas, sendo Ratanabá ou não, da importância de investigar o passado,
para completar um pouco esse tema, assim. As pesquisas arqueológicas em Dáquila, elas sempre existiram, né? É que, em uma certa época, acho que ficou muito evidente essa questão da ufologia, e também por causa da mídia em si, né? A época que se pesquisou, né? Até tem os vídeos lá que mostram as expedições antigamente. Tem as fitas, né? A gente tem que nós estamos digitalizando várias fitas justamente porque, assim, as coisas estão em outro formato, a gente não consegue nem visualizar hoje em dia. Então, durante muito tempo, acabou que quando teve esse boom da mídia, da internet, falou-se muito de ufologia em Dáquila, mas a arqueologia é uma questão que sempre existiu. E são questões polêmicas. Dáquila é um local assim onde realmente qualquer tipo de estudo que se faça aqui dentro não é um estudo que você vai seguir uma linha, né, da ciência tradicional. Geralmente, as pessoas que chegaram aqui dentro, elas já chegaram com uma cabeça diferenciada, junta-se com informações, né, que eu acho sempre interessante. A gente vê muito no canal do Felipe, ele fala bastante isso também. Não são informações que chegam mastigadas para a gente. Elas chegam de uma certa forma que a gente tem que correr atrás, fazer aqueles testes ali, correr atrás das evidências para aquilo. A questão Ratanabá, o que eu acho que... Eu acho não, né? A gente viu uma mudança geral porque a gente está numa época que as coisas estão aflorando de todos os lados, de tudo. E as pessoas viram que não tem mais como ficar escondendo algumas coisas embaixo da floresta amazônica. Eu ia falar embaixo do tapete, mas ali é embaixo da floresta amazônica, né? Então, muitos pesquisadores que fazem afirmações, né, que ficam falando, mas isso não é possível, isso não existe, aqui não é desse jeito. Acho que começou a ter essa mudança, né, como um todo, quando eles viram, primeiro, né, a tecnologia hoje em dia, né? Por exemplo, a gente nós fizemos o LiDAR numa região ali, extraiu-se um laudo técnico e comprovou-se, né? Aquilo ali está comprovado que não é um efeito, né? O xadrez lá, as linhas do xadrez, né? Que é a PACAS, aquilo ali não foi feito pela natureza, né? Existiu uma intervenção de alguma forma que nós estamos, né? A gente vai descobrir como isso daí foi feito, mas existiu uma intervenção. A gente viu que de um ano para cá, inclusive os cientistas brasileiros, muitos que ficavam aí sentados na cadeira, só escrevendo livro, vendo as coisas de longe, eles também começaram a ir a campo e fazer as pesquisas, né? Então, assim, essa parte que Dáquila, acho que traz para a ciência, não só no Brasil, mas como, né, para vários lugares, essa parte aí de você fazer as coisas na prática, isso gera uma mudança. Não tem como você simplesmente ficar parado, falando e fazendo as mesmas coisas, enquanto você está vendo evidências ali na sua frente, né? Então, essa questão aí da arqueologia para a gente, né, ligada a Ratanabá, ela veio muito com isso aí. A tecnologia, né, uma mudança tecnológica que propiciou, né, pesquisas remotas, mas que deram um resultado fenomenal, e realmente as evidências, né, que aos poucos elas vão sendo mostradas. Mas, de qualquer forma, existe não sei se é uma letargia, um estado meio assim, da maioria da sociedade, né? Quando a gente fala de alguns assuntos, muitas pessoas, elas simplesmente, sei lá, elas ignoram aquilo ali. Aquilo ali parece que não faz uma mudança tão grande na vida das pessoas. Mas com o tempo, né, inserindo as informações, mostrando as evidências e fazendo com que aquilo ali se torne, vire uma coisa do dia a dia das pessoas, a gente vê um resultado maior, sim. Pelo menos, assim, a minha percepção até hoje tem sido essa. Não sei. É verdade. O que você acha? A Nanda falando aqui, eu fiquei pensando bastante coisa. Realmente, Dáquila, gente, ela não é linear, né? A gente não tem uma linha, assim, de, funciona assim, a gente vai aprender primeiro isso, primeiro aquilo. Não. É colocado as informações e tem que se sair a campo, tem que se fazer pesquisa, tem que se ir atrás para pesquisar sobre aquilo, né? É uma eterna gincana, né? É como se fosse uma gincana, tipo assim, gente, aqui, ó, agora que é terra convexa, aí a gente vai, não, vocês estão loucos, vamos lá. Aí a gente vai atrás e começa a fazer teste, não sei o que e tal. Aí daqui a pouco a gente fica assim, opa, realmente, tem sentido isso aqui. Exatamente, gente, assim como a Nanda falou mesmo. Então, por exemplo, né, eu estava até pensando na Terra convexa, na anomalia dos astros, Ratanabá. Então, é muito interessante porque tem as informações, né? A gente sabia as informações aonde era o lugar, né, Nanda, na época, Ratanabá e tudo. E, beleza, a gente tem que fazer aquilo ali acontecer.
Então foi feito todas as pesquisas, foi feito a campo, foi feito o LiDAR, foi pego todas as informações, os resultados dessas pesquisas que foram realizadas, foi comparado, foi pesquisado, foi juntado dados, essas informações todas durante esse tempo todo, para trazer as informações todas para as pessoas. Às vezes, inclusive, o pessoal pergunta, mas como isso? A pesquisa continua, né? Sim, sim. A pesquisa continua, né? Então, assim, a gente está mostrando os resultados, mas ela tem uma continuidade, né? Tá se levantando dados desses lugares todos também para poder trazer mais informações para todas as pessoas. Então, é interessante porque Dáquila não é linear, né? Nós temos essas informações e nós vamos buscar essas informações. Não temos ninguém dizendo, faça isso agora, faz aquilo, faz não sei o quê. Então, isso que é interessante, porque é isso que a gente experiencia muita coisa, a gente vai vivenciando aquilo e é muito interessante, agrega muito conhecimento pra gente, né? Toda essa parte. E nós fomos ensinados durante muitos anos, a gente aprende isso no colégio, na faculdade, não se sai muito a campo para fazer as coisas, né? Você se aprende a parte teórica. É muita teoria, né? Você tem que saber sobre aquilo, você tem que pesquisar sobre aquilo que está colocado já para você ali. Você não tem a oportunidade de sair a campo para poder fazer as coisas, né? E isso que é interessante, isso que nos chama muita atenção e que de muitas pessoas também gostam de fazer isso, né? De sair a campo, de pesquisar. Então, Ratanabá, Terra Convexa, Ratanabá, Anomalia dos Astros, que continua as pesquisas também, vem muito com esse foco, né? As pessoas se sentem muito movimentadas por causa disso, dessa pesquisa que é realizada dia a dia, né? Tempo a tempo, cada vez por mês, aí daqui a pouco vai uma ida para Ratanabá de novo, né? Quando que vocês vão ir para Ratanabá de novo? Vou ir para Ratanabá e volto. Então, daqui a pouco eles vão para Ratanabá de novo, vai trazer mais informações de lá. Então, é o tempo inteiro assim. E isso é importante, pessoal, porque a gente não fica parado, né? A gente está o tempo inteiro nesse movimento, né? Um momento que nós somos voltados para Ratanabá, daqui a pouco a Anomalia dos Astros, a pesquisa continua. Interessante porque tomou um conhecimento muito grande da população, o assunto Ratanabá. Então, muitas pessoas param, né? Aeroporto, muitas pessoas param no mercado. Nossa, Dáquila, eu já vi sobre isso, né? Dáquila, nossa, Ratanabá, vocês estão pesquisando Ratanabá. Então, existe muito isso. As pessoas param, as pessoas estão realmente ligadas no assunto de Ratanabá, estão acompanhando todas as informações que estão sendo divulgadas, e isso é muito importante, né? A equipe, né, toda fica extremamente feliz em relação a isso, e a equipe não para, né? Os equipamentos, as coisas todas estão sendo modificadas, adquiridas, para que a gente consiga mais resultados aí, né, Nanda? Exato, vai vir uma leva nova de pesquisas aí com equipamentos que o pessoal geralmente não usa. A gente está fazendo os testes antes, né, fazendo todas as verificações para realmente a gente pegar aí os dados técnicos e entregar, né, para a população, para a comunidade científica, uma pesquisa de ponta mesmo, que é o que a gente está fazendo. E mais uma vez, o que eu acho interessante, eu nunca tinha parado para pensar dessa vez sobre isso, mas assim, mais uma vez a gente volta para a questão de evolução como uma questão da insegurança e do medo de novo. Por quê? Eu pensei assim, existe uma dualidade no mundo. Existe aqueles que querem de verdade evoluir, existe aqueles que têm medo do desconhecido e têm medo que a evolução demande situações que a pessoa tem medo de ter que fazer escolhas que não gostaria. Então, alguns se agarram no mundo que tem e não querem que aquele mundo mude de jeito nenhum, né? Então elas vão atacar qualquer possibilidade de mudança na visão de mundo pelo pavor que elas têm de enxergar que o mundo possa ser diferente do que elas acreditam. Porque elas acreditam que elas vão achar um lugar certo, um emprego certo, um namorado, namorada certo, e vão congelar o mundo com família, trabalho, crença, e vai ficar tudo congelado, o mundo perfeito que ela encontrou. Só que ninguém nunca achou isso, né? Porque isso não existe, mas muita gente tenta fazer isso. Quando as pessoas tentam fazer isso, o pânico é tão grande de uma possível mudança que os ataques, né, se tornam contínuos, não só a qualquer grupo que tente trazer uma visão diferente do mundo, né? Então eu fico vendo, por exemplo, outros dias sobre Ratanabá, aquele crânio, né, que percebe-se que não é nada humano, né? Tem nada de humano naquele crânio, as dimensões não são humanas, não tem absolutamente nada de humano ali, encontrado numa caverna, né? E aí alguém manda para mim um comentário que eu considero de uma mediocridade sideral, assim, que é dizendo que aquilo ali é igual o pessoal do México que coloca aquelas madeiras na cabeça para deixar a cabeça mais
mais torta, né? Gente, as pessoas, né? O pessoal do México que faz isso, aquilo ali era uma tentativa do ser humano modificar a sua estrutura craniana para tentar imitar o crânio daqueles seres que eles tinham visto com um crânio diferente, né? E trabalhar a pineal e pituitária deles de uma maneira também, moldando ali o crânio. Mas se você pegar o crânio de um ser humano que fez aquilo e comparar com aquele outro crânio, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então, assim, as pessoas às vezes tentam justificar coisas absurdas que não tem sentido nenhum para tentar se manter na visão que elas têm, no medo. E aquelas que querem evoluir, às vezes estão... Não, eu preciso ter a sensação de que eu melhorei, eu achei um lugar, esse é o lugar certo e acabou. Não, gente, a partir do momento que ficou estático, parado, acabou a evolução, né? Então, assim, aquilo que a gente reclama... A gente não, porque a gente aqui não reclama. Algumas pessoas reclamam. Puxa, um dia vocês estão falando, igual vocês falaram, da Terra convexa, outro dia vão para Ratanabá. Aí em Ratanabá acha uma arca perdida lá, por exemplo. De lá já vai para Antártida, né? Da Antártida já vai para não sei aonde, que aí vocês já estão observando fenômenos, não sei o quê. Gente, isso é uma loucura. Gente, a pessoa, porque ela ainda está presa no mecanismo do sistema de ficar presa, de achar o estático. Não, achei, parou, pode parar, agora eu fico aqui, porque está tudo bem. E, gente, o universo é movimento, né? Deus é movimento, conhecimento é movimento, e a nossa evolução é movimento. Então, enquanto está tendo esse movimento, é maravilhoso. Tem horas que a gente fica um pouco cansado, né? Porque fisicamente pode ter hora que você cansa de viajar, de ficar sem dormir no fim de um treinamento, mas isso é uma questão de equilíbrio. Passou o período ali, você descansa 2 dias, dorme um pouco mais e bola para frente. Então, assim, eu estou ressaltando aqui que essa questão de fortaleza mental, ela entra em tudo. O emocional entra em tudo. A insegurança, ela entra em tudo. As pessoas começam a teorizar até coisas absurdas, né? Uma coisa que foi falada semana passada, pessoas confundindo seres extradimensionais, que são mais energia do que matéria, comparando com seres extraterrestres, que são de carne e osso, né, gente? Uma coisa é ser de carne e osso, outra coisa é um extradimensional. Mas o medo das pessoas é tão grande que elas chegam a pensar, e se a gente estiver trabalhando para um ser de carne e osso, né? Mas peraí, o que você viu não é dimensional? Os veículos não são de plasma? Então, assim, o raciocínio da pessoa não entra no básico ali, que é um básico de pesquisa que a gente tem que ter. Não entra. A pessoa o medo dela fala mais alto. E quando o medo fala mais alto, a argumentação, gente, ela deixa até de ser racional. Isso vem muito assim. São várias coisas que a gente vê, né? Como você falou. A pessoa, ao invés de atentar aquilo que ela realmente viu, ela observou, ela estava lá, ela viu aquilo, ela observou. Qualquer pessoa chega para ela e fala alguma outra coisa, a pessoa vira e fala assim: opa, será que foi aquilo mesmo que eu vi? Mas a gente está numa sociedade que a gente vive muito isso, né? A gente não vive ali plenamente aquela situação, aquele momento, você sempre está ali preocupado com alguma coisa. Então acontece o quê? Alguém chega, fala alguma coisa, você vira e fala assim: opa, peraí. Às vezes ali na hora a pessoa estava incomodada com o outro, que estava mexendo ali na mochila, o outro ali que estava no celular, aí ela, ao invés de ficar ali focado naquilo, né, ter o foco e realmente prestar atenção no que ela viu para ela ter aquele discernimento, ela fica meio abalada. O outro chega e fala alguma coisa e fala assim: opa, peraí, será que foi isso que eu vi mesmo? Né? Então, assim, e a gente está muito também, né, na era do palpite, né? Galera adora dar palpite, como você falou o negócio do crânio. É palpite, gente. Você foi lá, você estudou, você conhece um crânio, às vezes a pessoa nunca viu um crânio humano, né? E ela chega lá, não, é não sei o quê, que eu vi alguém falando, ó, é isso aí. O que a gente vê, assim, é lotado de vários comentários, né, de pessoas que realmente, assim, não tem nem noção, às vezes, ali, É do só que ela fazer tá um falando. comparativo, né? Se você pega a imagem que foi colocada ao ar e você pega a imagem dessa pesquisa que a pessoa tá falando, ela já vai ver a diferença que tem ali, né? É só você fazer um comparativo. A massa, né? Se você for olhar ali, o tanto de crânio que tem ali, olha a nossa cabeça, gente. Se eu amarrar desde criança, né? Minha mãe tivesse amarrado alguma coisa na minha cabeça nunca ia ficar. Eu não tenho crânio suficiente para aquilo Ela ali. vai só amassar um pouquinho. Pois é, não tem jeito. Né? Então é a gente realmente assim ter discernimento, começar a observar as coisas e ter um olhar um pouco curioso, mas de pesquisador, né? Porque tem várias coisas. Se você for procurar na internet, você vai ver esses crânios que foram modificados, né? Você vai ver isso e vai ver alguns casos aí, igual de Paracas, né? Que tem os crânios que eles acharam que são crânios totalmente diferenciados,
né? Então, começar a fazer esse comparativo. E, mais uma vez, a gente cai naquela coisa, né, Otávio? Se esse crânio tivesse uma equipe da Alemanha, uma equipe dos Estados Unidos tivesse achado o crânio, o brasileiro ia falar assim, nossa, mas acharam um crânio? Meu Deus, realmente, né? Agora é uma coisa séria. Então, assim, o brasileiro precisa ter autoestima. O que falta no brasileiro é autoestima, entendeu? E eu acho que, assim, é o que a gente tá o tempo inteiro falando da preciosidade que é o brasileiro, da preciosidade que é o nosso povo, que é o Brasil, mas a gente tem que ter autoestima, de bater no peito e falar assim, não, é uma pesquisa nossa, sim, a gente está fazendo, os achados são nossos, né? A gente precisa parar de comprar essa coisa de ciência é o que vem de fora, do que é nosso que não presta. Isso não existe, gente. Ratanabá é dos brasileiros, né, gente? É uma história que tem aqui, isso tá há milhares de anos aqui, então, assim, qual o interesse deles, né? Nessa papagaiada toda em relação à Amazônia que eles fazem, né? Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. O que eles estão querendo fazer, o que eles estão querendo promover. Porque a todo instante a gente vê, né? Reportagem lá sobre a Comissão da Amazônia, isso e aquilo. Então, pessoal, fiquem atentos, pesquisem, procurem saber sobre isso. E isso realmente é um legado dos brasileiros, né? O que tem ali, as informações que tem ali, as tecnologias que tem ali, a gente fala de riqueza, no sentido, assim, de todas as informações que tem ali são ricas. Existe a riqueza, né? Riqueza, sim, de prosperidade, mas sim existe uma riqueza de informação, de conhecimento, tudo está ali, né? E isso que está sendo buscado durante esse tempo todo, né, Nanda? Para trazer isso à tona realmente, gente. Então, olha o conhecimento que tem ali, olha as informações, inclusive na última matéria saiu informação sobre o prolongamento da vida, né? Exatamente, que tá mega em voga hoje em dia, a galera toda aí resolveu, né, que não basta só você ter dinheiro, né, gente, vamos usar a cabeça. O que adianta você ser trilhardário, milionário? Os maiores fortunas do mundo, exatamente, eles estão investindo em quê? Em longevidade, eles querem prolongar a vida e também em rejuvenescimento, né? Saiu informação lá preciosíssima e o pessoal simplesmente passou super batido isso aí, né? Exatamente. Então né, ali tem esse laboratório genético, né? Ali tem muitas informações que vão agregar, que vai trazer um resultado muito importante para a gente disso tudo que eles estão pesquisando, estão trazendo à tona, estão falando em relação à prosperidade, prolongamento da vida, desculpa. E faz parte da prosperidade também, né? Você ter tempo, né? Se você fosse, né, escolher, você ia escolher o quê? Pô, tempo. Exatamente, gente. Será que a gente já parou para pensar sobre isso, né? O que realmente é interessante na nossa vida? E aí? É a prosperidade? É o tempo de vida, né? O tempo tá passando, a todo momento o tempo tá passando. E aí? O que é? Será que a gente já parou para pensar sobre isso? O tempo é algo essencial e que faz toda a diferença, né? Então, o que a gente quer? A gente quer ter mais tempo, muito mais tempo de fazer as coisas, de pesquisar, de desenvolver, de levar as informações, de tudo. A gente quer viver por muito mais tempo, né? Estar bem. Não adianta ter um prolongamento de vida sem você estar bem de saúde, né? Então, você tem que estar bem de saúde, você tem que estar em forma aí, né? Em todos os sentidos. Então, isso tudo é importante e as informações também vêm de lá de Ratanabá, né? E aqui, só deixar claro, cada um de nós aqui, essa mesa aqui tem 300 anos de idade. Vocês estão achando que a gente tem quantos anos? Não fala, Nanda. Nossa, vocês falaram tanta coisa. Eu fiquei pensando nas coisas que vocês falaram. Bugamos aqui a cabeça do Otávio. Deu um bug aqui. Mas aqui uma coisa vai puxando a outra, né? Então, é Ratanabá, e o assunto é tão amplo, uma coisa vai puxando a outra. Gente, questão de prolongamento de vida não é brincadeira. Então, assim, cuidem da saúde, cuidem de tudo. E o que as meninas falaram aqui é importantíssimo. Essa questão do brasileiro ter, né, a síndrome de cachorro vira-latas, gente, isso é feito de propósito por algumas elites mundiais para manter o nosso povo sob dominação. Porque uma vez que você acha que tudo que vem de fora é mais valorizado do que o que você faz, você não está diminuindo o valor apenas do país onde você mora, você está diminuindo o seu próprio valor. Então, um povo que critica a si mesmo, que se rebaixa o tempo inteiro, que fala mal de si mesmo, gente, isso é uma jogada, presta atenção, isso é uma jogada que é feita com a mente dos brasileiros, porque isso limita o desenvolvimento mental deles. Porque o povo começa a se sentir inferior. Então, uma vez que um povo se sente inferior e acredita que ele é inferior, a mente dele começa a gerar uma frequência para criar uma realidade de inferioridade, né? De submissão. Então, assim,
assim como a questão das etnias indígenas, que tem um conhecimento ancestral gigantesco, com muitas coisas aí que muitos laboratórios aí do mundo inteiro fazem pesquisas do conhecimento dos indígenas para patentear uma série de coisas no mundo inteiro. Roubam, né? Roubam. Eles vêm aqui roubar, vamos falar, né? Eles vêm aqui roubar o conhecimento dos indígenas e ganhar muita grana, não só aqui, mas lá fora, e deixar todo mundo, né, os índios na miséria. Exatamente. Mas colocam no mundo inteiro como se as etnias indígenas fossem povos atrasados, né? São tão atrasados que os laboratórios de ponta precisam buscar o conhecimento deles para lançar coisas no futuro. Então é mais uma coisa. Se esses povos, ainda bem que esses povos lutam, né, pela cultura deles, por quem eles são, porque se de repente eles aceitassem, nós somos inferiores mesmo, nós temos que nos tornar como os mais evoluídos, e eles deixariam de existir e se tornariam completamente submissos aí. Né? Então, assim, isso é um grande exemplo para nós, né, de sobrevivência no sistema, acreditando em quem você é. Você não pode deixar de acreditar em quem você é. Né? E a maioria da sociedade hoje está se fragmentando, não sabe nem mais quem é, nem mais no que acredita, porque olha uma mídia que te joga para lá e para cá o tempo inteiro. Isso não é aleatório, gente. Isso é um processo de submissão e fragmentação da mente para que você se coloque como inferior, como perdido. A gente pode se espelhar no exemplo de muitas etnias indígenas que, diante de muita dificuldade, conseguem manter ali sua tradição, sua cultura e o orgulho deles saberem quem eles são. Porque a gente precisa saber quem a gente é. Para a gente fazer uma escolha, para eu saber o que é bom para mim, quem é legal para mim, qual trabalho eu quero, eu tenho que saber quem eu sou. Se eu não sei nem quem eu sou, nem do que eu gosto, nem quais são meus princípios e valores, como é que eu vou saber que escolha eu faço, se é para cá que eu vou gostar ou é para cá? Então, não existe caminho sem a gente olhar para a gente mesmo e falar assim, nesse sentido é solitário também, mas é bom que só depende da gente. Não é o outro que define quem a gente é. Né? A gente é que tem que mostrar para o mundo quem a gente é e qual é o nosso valor. E isso se estende aos brasileiros, na minha opinião. Muito bem, Otávio. Obrigado. Mas essa questão da origem, né? Como a gente está falando, que está mexendo muito com essa parte da origem da humanidade. A gente entender de onde a gente veio, como a gente foi feito, de onde a gente veio. Aí o pessoal fala assim, não, a gente sabe como é que a gente é feito. Não, gente, não é assim. É a origem mesmo, os primórdios. Né? Como apareceu a raça humana aqui. Né? Então, assim, a gente entender isso é a gente entender o nosso funcionamento também. Porque nós somos biotecnologia, nós somos uma máquina. Nós temos aqui tecnologia de ponta, né, que a gente não sabe usar. A gente veio sem manual e isso tem muito a ver. Essa pesquisa de Ratanabá também com a origem da humanidade tem muito a ver com isso. A gente achar lá tudo que a gente consegue fazer com essa mente, esse corpo que a gente tem, porque a gente sabe que a gente é muito mais do que isso. E nas experiências em Dáquila, a gente já viu coisas fantásticas e a gente sabe que são proporcionadas por nós mesmos. Então a gente já sabe que o nosso corpo, a nossa mente consegue fazer muito mais coisas do que a gente vê no nosso dia a dia. Então imagina você achar esse manual da máquina, né, para você realmente saber, olha aqui, ó, gente, vamos conseguir, a gente vai conseguir fazer isso aqui. Gente, isso daí não tem preço, é uma coisa que não tem preço nenhum. Isso muda a nossa postura de passivos à espera, né? A maioria da humanidade tem uma postura passiva, à espera que algo aconteça, à espera que alguém venha me salvar, para uma postura ativa. Isso a gente percebe, inclusive, nos treinamentos. O direcionamento parte do grupo. O que o grupo vai gerar de processo? O que o grupo vai gerar de fenômeno? O que vai acontecer? É determinado, é gerado. Né? E não é o que vai acontecer aleatoriamente e a gente está aqui simplesmente observando. E não deixa de ser uma maneira... Eu demorei anos para entender que isso era uma maneira... Eu vou falar, por que isso é um treinamento? Mas isso é um treinamento para a nossa vida aqui. Porque, indiretamente, a gente aprende que a gente direciona a nossa vida aqui também, no mundo aqui também. Não é só quando está fazendo o treinamento lá. Que a gente não está aqui passivo esperando o que vai acontecer. A gente está construindo aquilo que a gente quer que aconteça. E isso tem que partir da gente. O que é muito legal, né? Imagina que horror que seria se a gente descobrisse que a vida da gente depende totalmente só dos outros. Que a gente não tem poder nenhum sobre isso. E é assim que tem muita gente deprimida porque acredita nisso. Mas assim, as pessoas às vezes ficam naquela questão... eu não sou capaz.
né? Ah, eu não posso, a responsabilidade é do outro, que a gente falou antes, né? Mas as pessoas não percebem o seguinte: a gente é colocado aqui no sistema e a gente é podado por tudo, né? Pelas reportagens, as informações que a gente recebe durante o tempo inteiro, as notícias que a gente recebe durante o tempo inteiro pelo Facebook, pelo Instagram, por vídeo, por YouTube, por tudo. A gente é podado e assim, a gente é desviado do assunto. Mas é aquela questão assim, cadê a nossa fortaleza mental e cadê a nossa tecnologia mental? Né? Que são as emoções. Como que a gente pode utilizar isso que a Nanda falou, né? A gente tem essa capacidade. A gente é falado pra gente durante muitos anos que a gente não é capaz de fazer. Mas quem é capaz de fazer somos nós, seres humanos, né? Essa capacidade que a gente tem. Então, o porquê a gente é podado durante esse tempo todo? Porque a gente não pode saber disso. Nós, seres humanos, não podemos saber que a gente tem essa capacidade. Né? Então, por isso, é importante, né, as lives que os meninos todos fazem, né, todos os pesquisadores de Dáquila, muitos fazem as lives, muitos passam essas informações todas, para que a gente vai ampliando esses conhecimentos e passando para o máximo de pessoas possíveis, gente, que cada um é sim capaz de fazer tudo o que precisa ser feito. É sim capaz de gerar o que precisa gerar na sua vida. Né? Essa tecnologia mental é de cada um de nós. E ela é simples, né? A gente, muitas vezes, faz algo gigantesco, mas ela é simples. A gente tem que começar a treinar ela, na realidade, né? Então, assim, através das emoções, a gente é capaz de muita coisa, né? A emoção é o nosso combustível. A emoção é a chave para que a gente abra muitas portas, na realidade, né? Então, assim, todas essas portas que a gente quer abrir, a emoção é a chave disso, né? A tecnologia mental, a gente tem isso em nós. Né? Então, como que a gente pode utilizar isso? Através das emoções. As emoções que a gente tem durante o dia a dia, as alegrias que a gente tem, as raivas, os incômodos, tudo isso a gente pode, né, transformando, né, jogando para o nosso frontal, transformando isso, para que a gente consiga aproveitar essa energia para os momentos que a gente quer. Né? Então, assim, tudo que a gente pensa é a mesma frequência do plasma, gente. A gente plasma aquilo que a gente pensa, né? Então, a gente tem que cuidar com os pensamentos que a gente tem, porque essa questão da insegurança, né, que a gente volta de novo na questão da insegurança, é algo que vai marcar sua vibração e vai deixar você buscar essa insegurança para sempre, né? As coisas que você encontra na sua vida, você vai ficar buscando isso. Então, a gente tem que ter um movimento diferente, uma vibração diferente, porque a vibração atrai vibração. A gente tem que estar vibrando diferente, outra energia, né? Para que a gente consiga abrir essas portas aí, através do nosso emocional, abrir essas portas. A tecnologia está aqui, né, na nossa mente, né? A gente faz o que a gente precisa, o que a gente quer fazer, na realidade, né? Então, a insegurança vem e as pessoas acham que não tem capacidade de fazer aquilo, mas a gente tem capacidade sim, né? Basta a gente ter esse nosso emocional para abrir essas portas e a gente conseguir. Então, sempre que a gente pensa, nós já estamos plasmando. Então, vamos pensar tudo de bom sempre que a gente quer, tudo que a gente deseja para as outras pessoas, tudo que a gente quer trilhar no nosso caminho, né? Então, a gente tem um pensamento, a gente tem uma imagem, né? A gente tem essa imagem, a gente tem uma emoção. Se a gente tem uma emoção, a gente consegue uma realização, né? A gente consegue trazer aquilo para uma ação, para o real, né? Aqui, físico, né? Então, isso, gente, é muito importante a gente ter essas informações sempre guardadas e fazer isso acontecer. Vamos treinar que isso é possível, sim, é capaz. A gente tem que fazer isso durante todo o tempo, né? Você falando isso aí, eu pensei em uma coisa aqui. É bem interessante porque uma vez até um pesquisador virou para a gente e falou, acho que foi o André de Pierre, ele falou assim, gente, Ratanabá, o que é, tem mais algum significado esse nome? Porque eu acho que mexeu tanto com as pessoas, deve ter alguma coisa a mais. E eu acho assim que as pesquisas de Dáquila tiram as pessoas da apatia, tiram desse estado assim de, sabe, olhar as coisas e deixar tudo para lá, porque justamente essa falta de emoção não gera concretização na sua vida. Então você tem que ter essa emoção, né, no seu dia a dia, como a Lala está falando aqui, para você ir concretizando as coisas. É o combustível nosso. Então, assim, você vê, né, os Estados Unidos falando o tempo inteiro de UFO e não sei o quê, e arquivo ufológico e não sei o quê, barará, barará. Cara, ninguém falou nada. Fala do ET Bilu. Nossa, mas a galera começa, o Bilu, não sei o quê. Então, assim, a gente traz essa coisa da emoção junto com os nossos assuntos também, tirando a galera da apatia, porque as pessoas estão apáticas.
né? As pessoas veem alguma coisa assim acontecendo, às vezes uma pessoa, sei lá, acontecendo alguma coisa na frente dela, ela fica olhando aquilo, ela não tem capacidade de fazer nada. Ela vai embora, vira a cara, deixa aquilo para lá. Então, assim, a gente chegou no estado de apatia e isso é muito perigoso, porque isso mexe com essas questões todas, as questões de desenvolvimento de habilidade, a questão do prolongamento da vida, a questão da essência do ser humano e você ser o humano, né? Da sua humanidade. Isso está mexendo com isso tudo. A gente está virando um bando de zumbi. E isso é muito perigoso, porque isso faz você ver algumas coisas que estão acontecendo na sociedade e você deixar aquilo de lado e achar que aquilo não tem nada a ver com você. E as coisas não são assim. Nós somos humanos, né? Nós somos, sim, um grupo, nós somos uma raça só, que deve ser uma raça bem unida, e as questões estão ficando de lado. Então, quando vem essas emoções aí, é essa coisa, é a gente fornecer esse combustível também para que as coisas se concretizem e você recupere esse lado humano que muitas pessoas estão perdendo. Eu acho importante ressaltar, em cima do que vocês falaram, que muita gente, às vezes, vai para Dáquila achando que é como se fosse uma Disney, né? Em que quando você chega lá, em vez de ter o Mickey, vai ter o ET Bilu ali para te receber. Gente, o nosso propósito são pesquisas. O busca conhecimento é um caminho para cada um trilhar, né? E não existe conhecimento que é encontrado sem transformação. Então, é um caminho de transformação e é um caminho de encontro de sabedoria, de conhecimento. Sabedoria se você aplicar o conhecimento na prática, né? Se não virar uma coisa teórica. Então, quando você vai participar de uma atividade, eu acho interessante a gente ter um olhar que é um momento de troca de conhecimento, de vivência, né? Uma experiência fenomenológica que você está vivenciando ali, um local diferente, com treinamentos diferentes, com uma lógica que é para quebrar as coisas sequenciais e respostas prontas para você buscar cada vez mais, para você aprofundar e para você se transformar. A questão de fenômenos é secundário nesse sentido. Ele pode fazer parte de algo, mas o processo de transformação tem a ver com a sua busca, com a caminhada pelo conhecimento, né? Então, assim, deixar isso claro, porque muita gente até comentou comigo depois da última atividade, mas eu achei que era tipo uma Disney, né? Chegar lá e fiz a minha inscrição, paguei a minha acomodação e cadê o ET que vai vir me receber? Né, gente? Isso não teria sentido nenhum, é uma coisa um pouco... É um processo, é um caminho, né? A princípio, nós somos um grupo de pesquisa. As pesquisas fazem a gente enxergar mais fora, enxergar mais dentro. Fazem a gente se transformar internamente e, com isso, a gente transformar o mundo que a gente vive. Os parceiros estão lá? Sim. Faz parte do processo? Sim. Mas não é o foco principal. Não é para isso. Nosso objetivo não é ficar mostrando para o mundo que, olha, ET existe. Até porque hoje todo mundo já está falando disso nos canais, né? Os países mostrando o OVNI para tudo. Então, assim, a gente já está em outro tipo de pesquisa, né? Ratanabá já coloca a ufologia, a ufologia se torna um assunto pequeno perto da grandiosidade de informações que Ratanabá traz. E imagino que passado Ratanabá vai vir outra coisa ainda mais. Então, é um processo para a gente ter essa mudança de mentalidade. Não é, eu vou lá só para ver isso. Não, gente, você está num processo de pesquisa, de busca de conhecimento, de transformação. Você está disposto a passar por isso? Porque nas nossas pesquisas a gente se diverte, a gente ri, somos amigos também, mas tem momentos de dificuldade, tem momentos que as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, tem soluções que a gente tem que dar, tem coisas que dependem da gente. Não vai descer um disco voador com uma coisa te entregar a solução ali. Você tem que buscar. Né? Não sei se com certeza você se lembra, quando a gente chegou na Islândia, nossas malas com todos os equipamentos se perderam e quando foram encontrados eles ainda estavam quebrados. Exatamente. E a gente tinha que fazer a pesquisa do mesmo jeito, né? E graças... Nossa, gente, felizmente nesse ponto, eu tenho que ser bem sincero, felizmente eu estava com a Fernanda e com o Nando lá, porque o meu primeiro pensamento foi de desespero. Eu pensei, eu já ia mandar um famoso, não tem jeito, né? Porque não tinha... Olha, não pode falar isso. Não pode. Mas aquela viagem, para mim, foi uma virada de chave mesmo. Porque na hora que eu vi a gente sem mala, sem nada, e depois o equipamento todo quebrado, eu não exteriorizei nada, mas dentro de mim eu pensei, gente, agora?
E nisso eu olho para o Nando e para a Fernanda, eles já estavam pesquisando solução, o Nando já estava desmontando um negócio lá, igual meio MacGyver, para verificar o que estava queimado. Usando o secador de cabelo e um alicate de cutícula, sei lá. E colocando ali, e descobriu que precisava para soldar uma peça lá, e depois nisso a Fernanda já estava buscando onde que tinha solda, a gente foi na loja, o cara falou que não tinha como, aí a Fernanda falou de jeito tão imperativo com o cara lá, que o cara não teve nem como negar, e a gente conseguiu soldar, e a gente voltou a ter equipamento, assim, em poucas horas, né? Então, assim, poucas horas antes a gente não tinha nem mala, um pouco depois a gente tinha mala com equipamentos quebrados, depois disso, equipamentos quebrados que a gente já sabia o que estava acontecendo, mas que precisava trocar as peças, e depois tudo funcionando de novo. Viu? Não dá para dizer que não dá, verdade, né? Verdade. Tem que ter um jeito. Eu gosto de citar essa viagem, gente, porque foi uma experiência para mim, que foi uma virada de chave. Eu tive 2 momentos de não dizer que não dá. Um foi quando a Larissa, fui no treinamento com a Larissa, e a segunda foi essa viagem. Eu voltei dessa viagem falando, gente, é possível se trabalhar com pessoas de uma maneira totalmente construtiva, nunca olhando para o negativo das coisas e sempre buscando uma solução. E é possível a gente, quando a coisa não acontece do jeito que espera, um ajudar o outro de uma maneira que o resultado seja positivo. Porque, para quem não sabe, teve um dia também que eu errei todas as pesquisas lá. Porque a minha bússola estava errada pela alteração do polo magnético, a bússola estava apontando para o lugar errado e eu anotei errado durante um tempo. E aí, quando eu estava mandando uma mensagem avisando assim, olha, gente, eu errei, porque eu acho que você tem que pelo menos assumir que você fez uma besteira, né? E, ó, você desconsidera os resultados porque eu errei mandando para o Brasil. O Nando falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou mandando um resultado aqui que eu errei a minha parte aqui da última pesquisa. Eu vou deixar claro que eu errei a minha parte, né, para não responsabilizar os meus 2 colegas, que não tem nada a ver com a besteira que eu fiz. E aí o Nando, ele botou a mão no meu ombro assim e falou assim, cara, primeiro, não existe esse negócio de eu errei. Nós erramos. Ali eu já me senti totalmente acolhido e tal. Eu me senti que ele geralmente no mundo aqui fora as pessoas falam assim, foi ele mesmo que errou, eu não tinha nada a ver com isso. E em segundo lugar, ele falou, não, eu vou ver com a Fernanda ali, a gente está mais tranquila na nossa parte, a gente vai lá para fora e vai ajudar a cobrir a pesquisa. E foi o que aconteceu. Né? Então, assim, gente, experiências como essa, no mundo que a gente está aqui fora, em que todo mundo passa por cima de todo mundo, atropela todo mundo, a gente acostuma ficar na defensiva, tentando sempre falar que você é inocente no negócio, né? Mas uma experiência como essa mostra que é possível se trabalhar de outra maneira, é possível enxergar as coisas de outra maneira, é possível buscar soluções juntos, né? Todos ali, cada um. Se não tivesse uma pessoa para desmontar, né, o secador de cabelo e as peças e ficar colocando ali, não teria. Se não tivesse a outra para botar a pressão na solda, não teria o equipamento. Então, assim, é um conjunto. E isso é que é legal quando a gente trabalha em grupo. Eu sei que a gente tem uma dificuldade às vezes, que cada um quer dar a sua ideia, e, né, tem pessoas que desanimam, tem pessoas que são difíceis. Se a gente olha para o defeito de cada pessoa, fica difícil. Realmente vai ficar mais difícil. Mas se a gente olha para as habilidades de cada pessoa, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. E é por isso que os parceiros acham tão importante que a gente aprenda a trabalhar em grupo. Né? Por isso a gente se lapidar para isso, gente. Então, assim, eu sei que é mais fácil fazer as coisas sozinho, né? É óbvio que é mais fácil eu fazer minhas coisas só eu ali sozinho, mas em grupo a gente consegue fazer muito mais coisas, porque ninguém consegue fazer nada totalmente sozinho. Então, queria só citar essas coisas, porque eu acho que são no caminho de cada um, são coisas que me marcaram no meu caminho e que eu acho que são importantes para a gente mudar a maneira de trabalhar, de enxergar as coisas. Aqui dentro a gente tem uma equipe bem diversificada. Quando o pessoal vira e fala assim, e aí? Aí a gente pega lá, aí vai. É justamente isso aí que você falou, vai estudar os astros, beleza. Aí tem um jornalista, tem um engenheiro, tem um cozinheiro, tem, sei lá, tem gente assim que você olha e fala assim, mas o que essa pessoa tá fazendo ali, né, na equipe? Não tem nada a ver. Aí acontece alguma coisa, é exatamente aquela pessoa que tem o caminho ali e vai dar a solução. Então, a equipe diversificada, eu acho que é essencial. A gente aprender a trabalhar, né, com essas equipes assim, e isso tem sido um diferencial também na pesquisa de Ratanabá, né? Equipe bem diversificada, às vezes cada um tem o seu momento ali, cada um tem um momento, e aquele momento vai ser um momento essencial. Como você falou, a Islândia, quando a gente está na Amazônia também, não dá muito para virar e falar assim, não, aqui vamos lá, a gente dá um pulo ali e volta, e aí resolve. Não é assim, né? A coisa tem que resolver ali, naquele momento, naquela hora.
né? Não dá para ir ali dar um pulo ali na esquina, porque não tem a esquina, né? Então, a equipe diversificada ela é bem importante mesmo. E trabalha o nosso emocional também, porque pessoas diferentes obrigam a gente a, né? Bom, obrigam sim. Quem quer melhorar, né? Se você tem que se lapidar e aprender a lidar com as diferenças. Sim, com certeza. Muito bom. É isso. Eu acho que a gente abordou a maioria dos tópicos. Deixa eu ver aqui. Olha a sua cola aí, Otávio. Minha como é que é a sua colinha? Vamos ver, papapá. Eu acho que... Acho que não tem nenhuma. Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Você tá olhando o chat aí. Eu tô dando uma olhada aqui. Se não tem nenhuma pergunta, eu queria, então, a gente podia partir para considerações finais, cada um dá um recado aí do que acha que é importante passar para o pessoal. Pode começar, Fernanda. Ai. Pessoal, acho que é isso. Espero que a gente tenha conseguido passar, né, um pouquinho de experiências aí. Com certeza, algumas pessoas vão se identificar, né? E eu acho que é muito assim, a gente realmente não desistir dos sonhos, mas realmente fazer o caminho da concretização desses sonhos, né? Porque ninguém vive só sonhando. A gente vive muito de concretização. E são pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Ninguém está sozinho, realmente vai ter uma hora que você vai se sentir assim, o lobo solitário ali, correndo atrás das coisas que você quer, mas sempre você vai achar as pessoas que vão apoiar, e mesmo achar também pessoas que não vão apoiar, mas as pessoas que não vão apoiar, às vezes vão fazer você lembrar por que você está trilhando aquele caminho. E isso aí é muito importante. Eu acho que tem, né? Parece que a gente vive num filme, né? Sei lá, um agente do destino, alguma coisa assim, parece que tem sempre alguém tentando te colocar no caminho, mas tem uns também que aparecem para te desviar desse caminho. E a gente tem que ter esse discernimento e fazendo essa construção, é uma coisa que é muito nossa, né? Uma coisa muito pessoal, mas que o resultado, com certeza, é fantástico. A gente consegue atingir os objetivos, a gente, aos poucos, vai trilhando esses passos, e a gente consegue. Então, assim, essas experiências todas que a gente passou aqui, e espero que quem não conhece, um dia a gente consiga trocar ideias e trocar experiências também, elas realmente são o que ficam e são esses impulsionamentos aí. É muito legal, a gente gosta de escutar muitas pessoas também que chegam, não só em Dáquila, como em outros lugares, porque elas vêm com experiências parecidas e experiências muito diferentes. E realmente é muito legal ter essa sinergia, né, com tudo que acontece aí. As coisas não vão acontecendo por acaso na nossa vida, sempre tem um objetivo, e é legal a gente prestar atenção em tudo que está acontecendo, para a gente conseguir trilhar aí, traçar e concretizar nossos objetivos. E queria agradecer, né, de uma vez também, aí a todo mundo que ficou aí com a gente, agradecer a Larissa, Otávio, sempre a gente fica aqui, é uma troca realmente, a gente sempre aprende, tem informações novas, tem coisas que falaram aqui que eu não sabia, tá? Sempre tem coisa que a gente não sabe, a gente, apesar de se conviver, né, mais ou menos junto, assim, a gente troca muita ideia, mas sempre é uma surpresa, então esses momentos pra gente também são preciosos. Queria agradecer a todos aí. Bacana. Larissa? Bom, agradecer primeiramente aí, Otávio, Nanda, o estúdio tá 10. Aprovadíssimo. Fran, tá de parabéns. A Shinap se comportou, né? Pessoal da equipe técnica. Fran, brigadão aí. Bom, agradecer pelo convite. Obrigada a todos que nos assistiram aí. E, como eu falei no início, né? Eu gosto muito desse bate-papo, porque a gente consegue trocar experiências e informações e consegue passar isso também para mais pessoas. E, assim, tenho certeza que as pessoas acabam se identificando com isso, né? As pessoas que buscam as coisas diferentes sentem esse vazio no peito, sentem a vontade de buscar alguma coisa, a vontade de estar com pessoas, a vontade de fazer muitas coisas, né? Então, é isso que nos movimenta. Mas à medida que a gente sente isso, gente, vamos buscar mesmo, né? Não fique sentindo isso só e parado ou perdido, né? Procure alguma coisa realmente, procure alguém, ou procure algum grupo, ou procure alguma coisa que vai fazer realmente diferença, né, para você, que vai te movimentar, né? Como o Otávio falou durante a live também, a frequência do movimento é a frequência de conexão, né?
Você se conecta com você mesmo também, né? Ninguém melhor do que você mesmo para poder saber as suas dificuldades, né? E o que você precisa. Então, através disso tudo que a gente falou aqui, das emoções, da gente se conectar com nós mesmos, de nós podermos perceber a nossa intuição, aquele pensamento que invade a nossa mente, né? Isso tudo é importante a gente seguir. A gente está atento durante o nosso dia a dia, que é muito movimentado, assim, por algumas dificuldades, ou às vezes o dia a dia, né, a nossa vida. Então, prestem atenção sobre isso o que te movimenta, né, sobre esse pensamento, sobre essa intuição, sobre novas coisas que você pode buscar. Então, isso é super importante, e a gente está à disposição, claro, né, sempre, todas as pessoas aí que precisarem, né, em relação a alguma informação de Dáquila, alguma coisa assim, a gente está sempre à disposição. E contamos aí com todos e agradecer a todos que nos assistiram e brigadão mesmo pelo convite. Foi ótimo estar com vocês aqui, a gente poder trocar, fazer esse bate-papo. Brigadão mesmo. Obrigado. Eu queria agradecer a Fernanda, a Larissa. Para mim foi assim, maravilhoso a gente estar inaugurando o podcast aqui. Fico muito feliz. Agradecer a todos que estão assistindo, né? Agradecer a todos que apoiam aí as pesquisas de Dáquila. Agradecer também aos que estão assistindo ainda que não apoiam, mas que estão se dando a oportunidade, pelo menos, de conhecer o nosso trabalho, né? E fica aí o nosso convite para todos, para quem quiser conhecer mais de perto o nosso trabalho, ou acompanhar através dos diferentes canais, né? Na descrição desse vídeo tem aí os links para os canais de Dáquila também. Se não, pode vir nas nossas atividades, participar das pesquisas, né? Conhecer um pouco melhor, vivenciar na prática, né? O que a gente está falando aqui, conhecer. Acho que é importante a gente vivenciar, não viver uma pesquisa por apostilas apenas, ou não viver uma pesquisa só assistindo lives também, ainda que não seja legal a pessoa assistir no nosso canal, dar like, comentar, muito bacana, mas isso é uma experiência só de assistir as coisas ou só de ler, é uma experiência que se torna apenas racional. A experiência que é importante é você também viver o fenômeno, viver a pesquisa, estar ali, né, se trabalhando, movimentando. Então, agradecer a todos e até a próxima, gente. Essa semana a gente vai ter já confirmado um podcast com o Felipe Castelo Branco aqui na quarta-feira. E amanhã, talvez, tá para confirmar ainda um com o Gustavo Guerra, tá bom? Então, obrigado a todos aí, um abraço para todos e até a próxima. Eu acho que eu vou levantar para cortar o vídeo ali. Não desistam, né? Porque a gente aprendeu aqui que tudo tem jeito, né? Show de bola.